você vem anualmente a Ponta Grossa, né, há 66 anos. Existe um carinho especial pela nossa cidade? Sim, existe. Ponta Grossa constitui-me um dos mais belos exemplos de solidariedade humana que eu encontrei desde os verdes anos da minha pregação. Quando aqui estive por primeira vez, em abril de 1954, eu recebi tanto carinho que me senti como um membro da família pontagrossense. E desde então eu voltei todos os anos. Em alguns anos eu cheguei a vir 2 vezes, no primeiro semestre e no segundo. E até hoje permanece essa carícia, porque eu encontro na alma de Ponta Grossa esse espírito de fraternidade que deve viger entre as criaturas. E hoje ali são esperadas cerca de 2.000 pessoas para esse encontro. O que esse pessoal pode esperar do encontro? O que ele vai ter de interessante? O que o pessoal vai conseguir escutar de você hoje? Naturalmente, eu vou fazer uma análise dos tempos atuais. Vivemos um momento em que a criatura humana perdeu o endereço de si mesma. Um grande filósofo inglês, Thomas Hardy, escreveu que a criatura do seu tempo, há cerca de 200 anos, havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando o grande filósofo, diria que hoje o indivíduo perdeu o endereço de si mesmo. E existem as vidas vazias, em que os objetivos essenciais não são aqueles ideais de construção, mas as doutrinas do materialismo ofereceram uma filosofia existencial imediatista, frustrante, porque não preenche as necessidades éticas do ser que somos, espíritos imortais. Então, a nossa abordagem, como sempre, é uma análise sociológica e, ao mesmo tempo, de natureza espiritual da nossa situação e a grande esperança de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus trazida não como um conforto, mas como uma filosofia de vida. Não maltratar a ninguém, não desejar mal a outrem. Isto é uma filosofia de vida. Não tem nenhuma mística. É a melhor ética. Faça a alguém o que você gostaria que alguém lhe fizesse. Certo. E falando em dias atuais, né, agora o nosso mundo está passando por uma pandemia, né, que é o coronavírus. Como é que o espiritismo enxerga essa questão? Como um fenômeno do próprio progresso cultural. Em um dos livros de Allan Kardec, chamado A Gênese, no capítulo 18, ele assevera desde então, 1868, 68, que a humanidade passaria por uma grande prova, uma mudança, mas uma mudança de valores, que seria abandonar a Terra convulsionada para viver um mundo melhor. Nós chamamos a situação ético-moral da Terra como sendo um mundo de provas, de expiações, de dores. É uma escola. As tradições dizem que é um vale de lágrimas, que é um inferno. Nada disso. A escola é o educandário de valores, onde existem alegrias e tristezas. Mas também ela evolui com as criaturas que albergam, como a escola que recebe o infante para o jardim de infância, mas também o homem que vai educar as massas, o grande educador. Então nós estamos nesse processo de mudança de um mundo de provas para um mundo de regeneração, quando as criaturas humanas seremos melhores e a dor fugirá envergonhada, porque os nossos valores éticos são superiores às nossas tendências negativas. E isto sempre ocorre. Os gregos afirmavam que são crisas. A palavra crise vem significar que antes de um grande salto, um problema. Essas crises nos ajudam a evoluir. Então esta é uma crise inesperada, porém providencial, para chamar as criaturas todas do mundo de que os valores mais resistentes são os valores do ser. As nações mais poderosas hoje fecham as suas fronteiras por causa de um vírus que é praticamente inócuo e, de repente, ele adquiriu uma ferocidade terrível, assustadora, mas que também a imprensa, sem nenhuma intenção maléfica, está divulgando de uma forma assustadora e quase provocando pânico em muitos países. Então, o espiritismo verifica como um fenômeno natural. Sempre houve epidemias, pandemias, aquelas que foram controladas pelas vacinas e as novas. Nós tivemos há menos de 70 anos o fenômeno da AIDS. Depois nós tivemos os outros fenômenos da gripe dos galos, dos frangos, né? No passado tivemos a
peste espanhola, a gripe espanhola. Então são fenômenos, creio, da própria evolução do planeta. E chegará o dia em que tudo isso será superado. Então, de acordo com o Espiritismo, assim, crises, epidemias, pandemias são uma maneira de a gente evoluir para conseguir chegar em um estágio maior. Sem dúvida. Porque note, quando tudo está bem, a gente faz depressão. Quando falta um objetivo, uma meta, a gente entra em transtorno emocional. Mas quando há uma dificuldade, os nossos valores se firmam na busca da solução. É durante a guerra que, infelizmente, o mundo mais progride, porque as indústrias trabalham em favor da paz, mas é durante a paz que nasce a guerra. Então, esses fenômenos, que são de natureza geológica, mas efeitos morais, são naturais e ninguém se deve apavorar. Confiar em Deus, atender às exigências da Organização Mundial de Saúde, lavar as mãos o máximo de vezes possível, evitar aglomerações, procurar atender às regras das sociedades e das instituições sanitárias e ficar tranquilo. Porque todos nós vamos morrer. Pouco importa se é disso ou daquilo, mas é muito melhor evitar um desastre coletivo do que os fenômenos naturais a que estamos acostumados. Tá certo. E assim, qual conselho você daria para uma pessoa hoje que talvez ou está perdida ou talvez assustada com o que está acontecendo no mundo, ou mesmo perdida, como você comentou, estamos perdidos de nós mesmos? Qual que é um conselho que você deixa para essa pessoa? Que a pessoa se voltasse para dentro. A viagem mais difícil é interior. Viajar para fora, qualquer instrumento nos leva. Mas ter a coragem de fazer uma autoanálise é um desafio. E nós precisamos de reconhecer que nós não somos a matéria casual que se decompõe no túmulo. Nós somos uma energia pensante, de natureza imortal. Então, este é o grande desafio. Aliás, os grandes psicólogos, Viktor Frankl, principalmente Carl Gustav Jung, Freud, convidam-nos sempre à autoanálise, a buscar conhecermos o que Sócrates já dizia em homenagem aos grandes sábios: o autoconhecimento, nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. É isso, muito obrigada. Mas eu agradeço a alma querida de Ponta Grossa e deixo aqui os meus votos de paz aos queridos telespectadores e às telespectadoras. Obrigada.